habilidade de me comunicar para benefício próprio, sem respeitar ou sequer ouvir a opinião dos meus outros colegas. Perceberam a diferença? Eu utilizei a habilidade social, mas em benefício meu. Não pensei em nenhum momento no grupo ou no outro. Não basta, então, a gente apenas aprender e sermos habilidosos. Nós precisamos usar esses comportamentos de forma a não prejudicar o outro. Sermos competentes socialmente está relacionado a avaliar como que as minhas habilidades e as habilidades do outro são desenvolvidas nas relações. Para isso, é fundamental, é muito importante que se observe questões de valores, de ética, de direitos humanos, percebendo que essas interações, elas devem beneficiar a si mesmo, mas também beneficiar o outro para ser consideradas saudáveis. Pode passar, Lu. Aí vem uma série de classes e subclasses de habilidades sociais. Nessa palestra, nós vamos nos atentar em 3 habilidades, até por conta do nosso tempo e para não ficar cansativo para vocês. Então, nós vamos nos atentar à habilidade de autocontrole, a habilidade de empatia e a habilidade de abordagem social e afetiva. Eu vou deixar agora que a Lu, vou passar a bola para a Lu, para ela poder aprofundar um pouco mais nessas habilidades. Pode continuar, Lu. Obrigada. E nós elegemos essas habilidades, né? Porque uma coisa que nós temos estudado e visto nos grupos de pesquisa é que essas três habilidades, junto com as suas subclasses, elas podem favorecer as nossas interações sociais nesse momento de pandemia. É importante a gente entender, como a Fernanda falou, que as habilidades sociais, elas são praticadas. Tem vezes que a gente vai conseguir e desempenhar muito bem as habilidades sociais e tem momentos que não. Então, essas habilidades, né, como elas estão dispostas aí na apresentação, elas vão da habilidade mais básica, que é de autocontrole, às habilidades mais complexas. A gente acredita que há um desencadeamento, há um processo onde a gente aprende algumas primeiro, e aí a gente vai avançando para outras habilidades. Então, como nós elegemos essas 3 habilidades, eu vou começar a explicar o que são essas 3 habilidades. Vou começar pela automonitoria, né? A automonitoria, ela está relacionada à forma como a gente se relaciona de entender, reconhecer, nomear e classificar um pouco as nossas emoções, né? Automonitoria, né? A gente poder se observar. Até mesmo para a gente começar a entender que o campo teórico prático das habilidades sociais, a gente entende que primeiro, isso na psicologia como um todo, né? Primeiro a gente precisa se conhecer, para depois, porque à medida que a gente reconhece as nossas emoções, a gente é capaz de entender as emoções do outro. E se eu entendo a minha tristeza, eu vou acabar podendo ver, por meio de comportamentos, sentimentos, expressões verbais e não verbais, né? Que o outro também talvez esteja passando por um momento de tristeza. Então, a automonitoria, que é esse reconhecimento das emoções, é uma primeira habilidade onde a gente começa a aprender desde pequeno. Então, a gente começa a entender que há uma necessidade da gente ter essa sensibilidade de perceber, analisar, e muitas das vezes a gente precisa se regular um pouco, né? Nesse momento que a Covid-19 vem nos impondo, a gente está tendo que lidar com sentimentos que a gente nunca vivenciou antes, com notícias em massa que a gente também nunca passou antes, né? Então, assim, a automonitoria, ela vai nos favorecer para a gente fazer essa regulação emocional, para a gente poder entender como é que eu estou hoje? O que eu estou sentindo? Será que eu consigo fazer as minhas tarefas? Principalmente nesse momento, nós estudantes, né? Porque eu também sou estudante, a gente começa a entender, gente, como é que eu produzo, como é que eu vou escrever, como é que eu vou fazer um trabalho. E às vezes tem dia que a gente não está muito bem porque recebeu uma notícia, então a gente precisa ter esse carinho com a gente. A gente trouxe o exemplo do teste do marshmallow, né? Que o teste do marshmallow alguém está com o microfone ligado. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos, Lu. Fernanda, você me ouve? Eu escuto você sim. Então tá ótimo. Sim, Lu. E o teste do
O teste do marshmallow, né, foi um teste feito onde coloca um pote de marshmallow, né, uma criança, né, e aí ela recebe o comando dizendo que se ela conseguir, a criança recebe um pedacinho do doce e é comunicado para ela que ela vai ficar sozinha na sala. E caso ela conseguisse esperar a pessoa retornar quando volta, se ela não tivesse comida, ela ganhava mais marshmallows. Ou seja, por que a gente trouxe esse teste do marshmallow? É o que a gente está passando por hoje. Claro que a gente não está tendo marshmallow, né? Mas o que a gente está querendo trazer essa ideia é que hoje nós estamos nos isolando, passando essa dificuldade de estarmos distantes, de sentirmos saudades um do outro, mas para a gente poder estar com todo mundo lá na frente. Então, a automonitoria é entender que, poxa, eu queria tanto estar na rua, mas é que a gente não pode. Ou então, a máscara me incomoda e tudo, mas a gente precisa usar a máscara porque a gente precisa cuidar das outras pessoas, porque na medida que eu me cuido, eu consigo cuidar dos outros. E a gente vem percebendo, né, que a falta de automonitoria, essa ausência, faz com que a gente tenha certos problemas. Algumas pessoas acabam tendo estereotipias, né? Começam a ter muita irritabilidade, não consegue... Aquela coisa que os adolescentes às vezes falam, hashtag pronto, falei. Às vezes a forma como a gente fala não pode não ser muito saudável para o outro. Então a gente tem que pensar no que a gente está sentindo, compreender, para depois até enunciar para o outro o que a gente está sentindo, seja para pedir ajuda e seja para dar ajuda. E para isso, né, a gente também pensa na empatia. A empatia é uma habilidade social muito complexa. Aparentemente ela parece ser fácil, porque todo mundo, como a maioria sabe que a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, mas a empatia ela precisa estar com 3 coisas associadas: pensamento, sentimento e ação. Ou seja, a gente precisa que a empatia ela tem que estar associada entre pensar, sentir e agir empaticamente. Principalmente nos comportamentos não verbais. Às vezes uma pessoa está falando conosco, né? Ai, estou sofrendo e tudo, e tá a gente assim, com gestual, pode, a gente fala, até a gente verbaliza, não, pode falar, eu estou ouvindo, mas todo o gestual não verbal está mostrando a não favorecimento do outro falar, né? Então, compreender a situação do outro, né? A gente precisa ter a questão cognitiva, nossa, o que meu amigo, minha mãe ou minha irmã está passando, por isso que a gente precisa aprender a reconhecer as emoções, a gente sente, nossa, deve estar difícil mesmo, né? E a gente expressa. E não pode expressar de qualquer forma, né? Forma e conteúdo precisam estar associadas. Do tipo, vai passar, fica em casa, que coisa. Nossa, não é tão legal expressar dessa forma, né? É importante a gente falar, nossa, eu sei que tá difícil, eu também tô sentindo isso, às vezes é complicado, mas o que eu posso te ajudar? É que nem vocês que estão com alguns problemas em relação a ter acesso à internet, tudo, às vezes seu amigo mora perto de você e fala, tá precisando de ajuda, sei lá, a gente estuda junto, mas separados, né? Cada um na sua casa, marca uma coisa pela internet, ou então um tá num lado do muro, outro está do outro lado do muro, fazendo com que a gente possa estar, de alguma maneira, expressando essa empatia, né? Então, ter a disposição de ouvir o outro, adotar a perspectiva do outro, nossa, como é que deve ser para o meu amigo ou minha amiga estar em casa nesse momento? E aí a gente compreender o que a pessoa está passando, expressar, né? Mostrar entendimento com a dor do outro, nossa, reconhecer a situação da pessoa e, principalmente, né, ter esse autocontrole, voltamos de novo à automonitoria, para não falar as coisas de qualquer maneira, né? Que nem a gente botou até um exemplo ali, o que você estava esperando de alguém como essa pessoa? Então, essa forma e conteúdo, elas precisam estar associadas. Então, essas experiências negativas, né, a gente poder transformar em experiências positivas para que a pessoa possa conseguir criar processos que ela vá conseguindo superar essa dificuldade. Então, a empatia é essa capacidade de pensar, sentir e agir toda junta.
Porque não adianta a gente estar falando, não, eu entendo, mas está na nossa cabeça, ai, que pessoa idiota, gente, por que fez isso? A gente pode não estar falando, como a Fernanda falou, para ter competência social, a gente precisa ter essa relação de ganha-ganha com o outro, precisa ser recíproco, precisa ser, como diz um teórico que o nosso grupo de pesquisa estuda bastante, que é o Bronfenbrenner, precisa ser bidirecional. Esses processos que a gente tem nas nossas relações interpessoais, a gente precisa fazer com que seja positivo. E às vezes também a gente pensa que a empatia, a gente só expressa empatia na dificuldade, né? Mas na alegria também. Por exemplo, às vezes alguém fala para você, nossa, passei de ano. Ah, foi mais que sua obrigação. Aí a gente, nossa, né? Vamos comemorar com o outro. Nossa, que legal, que bom, mais um ano que você passou. Então, assim, eu não estava conseguindo resolver um problema. E a pessoa chega para você toda entusiasmada. Também mostrar esse entusiasmo, né? Então, a empatia, ela tá tanto para a experiência negativa quanto para a experiência positiva. Porque é isso, é a gente poder estar com o outro. E ainda mais nesse momento de isolamento social, onde as nossas comunicações, elas estão um pouco... Por exemplo, vocês só estão me vendo daqui para cima, né? Tem todo um gestual corporal que a gente não está tendo nessas interações via internet. Então, falar de uma maneira clara, tranquila, educada, é expressar empatia. E a abordagem afetiva é a classe social que se relaciona a expressar o afeto, interesse, enunciar agrado e desagrado, né, nas intimidades cotidianas. Ou seja, a gente conseguir ser claro na hora de expressar os sentimentos, no sentido de a gente tenha essa qualidade, essa harmonia entre as pessoas. Por exemplo, às vezes a gente está dentro de casa e está todo mundo muito cansado de estar dentro de casa e a gente fica com o humor meio à flor da pele. E aí alguém fala alguma coisa meio ríspida e aí a gente tende a dar uma rispidez de novo. E aí, às vezes, é interessante a gente poder... Ai, não vou me acalmar. Aí, num outro momento, chegar lá perto e falar... Poxa, sabe aquela coisa que você falou para mim? Eu não gostei. Não foi bacana, foi difícil. A gente já está passando por um momento complicado. Será que a gente pode se comunicar e falar de um outro jeito? Então, a abordagem afetiva é uma habilidade bem difícil no dia a dia, principalmente quando a gente tem uma diferença hierárquica, às vezes do filho para o pai, do pai para o filho, do professor para o aluno, do aluno com o professor. Às vezes a gente olha para aquelas figuras de autoridade, ou então para um irmão mais velho, uma irmã mais velha, e a gente não consegue falar porque tem uma pessoa mais velha. Mas, como eu falei, forma e conteúdo estando associados, a gente consegue anunciar, a gente consegue falar para o outro com mais clareza e mais educação e expressar gostou e não gostou. Então, a reciprocidade de sentimentos, essa forma franca de falar com os amigos, isso vai proporcionar, como disse a Fernanda em algumas falas anteriores, né, vai promover saúde, né, afetos positivos nas relações interpessoais que a gente tem no nosso cotidiano. Às vezes, assim, eu não sou professora do ensino fundamental, mas eu estudo o ensino fundamental, principalmente os anos finais do ensino fundamental. Às vezes a gente vê no ambiente escolar uma certa agressividade na hora de falar, né? E principalmente entre os pares, entre os amigos, né? E essa coisa, às vezes agressiva, a longo prazo, vai gerando um certo sentimento ruim nas pessoas e a gente às vezes se afasta do outro, podendo que uma conversa franca, educada, faça essa aproximação. Então, enunciar, falar para o outro de maneira franca, respeitosa, vai fazendo com que cada vez mais a gente veja que buscando caminhos, né, e alternativas de diálogo para a gente poder expressar os nossos sentimentos e expressar afeto, e até mesmo, e às vezes a gente expressa mais os afetos ditos negativos do que positivos. Muitas das vezes a gente esquece de dizer para o outro que gosta, que está com saudade. Então, expressar também isso, principalmente no isolamento social, é fundamental, porque amplia a percepção de apoio e faz com que a gente não se sinta sozinho. Dizer para o outro que gosta, que está com saudade da escola,
está com saudade dos professores, e os professores poderem dizer que estão com saudade dos alunos, dos seus amigos de equipe, é importante, porque nessas horas a gente fala, ai, a gente está nesse momento, mas daqui a pouco a gente está com essas pessoas que a gente tanto gosta. Então, hoje em dia, expressar os nossos afetos, principalmente os positivos, faz com que a gente amplie o nosso apoio social, que a gente qualifique as nossas relações interpessoais nesse momento tão delicado que essa pandemia vem nos impondo. E aí a gente também, pensando na automonitoria, na empatia, na abordagem afetiva, nós temos que ter um cuidado. A nossa sociedade hoje em dia, por não exercer e não aprender a habilidade social, gerando e promovendo competência social, a gente perde o cuidado e acaba banalizando o sofrimento. A banalização do sofrimento, ela causa coisas muito difíceis no nosso cotidiano. E, principalmente nas redes sociais, às vezes a gente vê um meme, às vezes a gente vê uma piada, mas aquela piada, às vezes, está falando de algumas coisas que vai afetar a pessoa que está do outro lado da tela. Então, a gente tem que ter cuidado que, quando a pessoa enuncia, diz que não está legal, ao invés da gente abafar e falar, esquece isso, a gente oferecer ajuda, ser apoio e ter apoio. Dizer para o outro, o que eu posso fazer para te ajudar? O que você está precisando nesse momento? Então, não é uma questão de se agarrar ao sofrimento e ir com ele, mas é um sentido de como a questão, voltamos de novo à habilidade de automonitoria. Trazer a consciência do que eu estou passando, como eu estou passando, que recursos eu disponho ou que recursos eu não disponho para poder ter ajuda, e a partir daí eu poder dizer para o outro, olha, eu estou passando por isso, e eu preciso disso, disso e disso. Então, poder, hoje na escola está sendo entregue as cestas básicas, né? É isso, é avisar o colega, olha, não esquece, hoje é dia de ir lá na escola, pegar a cesta básica, de pegar o material, pegar a apostila. Olha, o professor passou esse material, você viu? Você olhou? Então, quando a gente não banaliza o sofrimento e não banaliza a situação que o outro vive, o cuidado aparece. A questão da empatia aflora e a abordagem afetiva melhora. E aí a gente pensa que a empatia gera empatia. A solidariedade vai gerar rede de apoio. E a gentileza vai gerar mais gentileza. E a gente tem que ficar unido e forte. Isso tudo vai passar, gente. A gente vai passar por isso. Em breve a gente vai estar junto, em breve a gente vai poder se abraçar de novo. Mas nesse momento a gente precisa ficar em casa e ficar em casa da melhor forma possível, fazendo com que as nossas redes sociais, que as nossas relações sociais, elas sejam positivas e gerem comportamentos de função e não de disfunção, que a gente possa promover no nosso cotidiano laços, não nós. E esse é o nosso grupo de pesquisa, como a Fernanda tinha falado. O nosso grupo de pesquisa, né, com a orientação da professora Vanessa Leme, criou uma apostila. Esse é o link, qualquer coisa, as coordenadoras, a Adriana, tem acesso a esse link, pode passar para vocês. É uma apostila que vai falar de todas as classes das habilidades sociais, com exemplos, com estratégias, com maneiras de você poder promover isso na sua vida, na vida dos outros, e que a gente possa fazer com que a gente tenha uma sociedade cada vez mais justa. Por isso que a gente tem que ser seres atuantes no nosso dia a dia e entender qual é o nosso papel na nossa vida, na vida do outro, e assim a gente fazer uma corrente positiva do bem. Nós temos um Facebook e um Instagram, todas as duas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram, tem postagens toda semana, quase que de 2 em 2 dias. A gente está postando coisas, falando sobre as habilidades sociais, sobre estratégias que a gente pode adquirir e fazer com que esse isolamento social, a gente consiga sair mais fortalecido nas nossas redes de apoio, nas nossas relações interpessoais. E a gente agradece o convite, né? Eu trouxe uma música, e é uma música que vem me acompanhando ao longo da minha tese de doutorado toda, porque como hoje a gente já fez a palestra, né? Pensando nos alunos, tem uma música do Gonzaguinha que eu gosto muito, que diz isso, eu acredito na rapaziada.
que segue em frente, segura o rojão. Eu ponho fé em vocês. Eu ponho fé nos alunos, nessa moçada que está aí, que um dia esses alunos que estão me ouvindo, dependendo da profissão que escolherem, podem ser médicos, engenheiros e podem cuidar até de mim na minha velhice. Então, investir em vocês é investir numa sociedade inteira. Eu vou lutar com vocês, a gente está junto. Então, quando a gente estuda tudo que a gente se propõe a estudar, é porque a gente acredita que a gente vai construir algo muito positivo hoje, amanhã, e fazer com que isso perdure ao longo da vida. E para finalizar, eu trouxe uma frase do Paulo Freire, que diz assim: num país como o Brasil, manter a esperança viva é em si um ato revolucionário. E aí a gente parafraseou, porque nós estudamos educação, né? E o Paulo Freire é um pedagogo. Num país como o Brasil, se manter estudando, ficar na escola e manter a esperança viva na educação é em si um ato revolucionário. Eu sei, tem adolescentes, pais de adolescentes, professores que estão ouvindo. Eu sei que está difícil. Eu sei que a gente está passando por um momento muito complicado. Nós estamos passando por uma tormenta. Estamos na mesma tormenta. E eu tenho certeza que nós não estamos no mesmo barco. Tem pessoas que vão de iate, tem gente que vai de canoa. A relação é muito desigual no nosso país. Mas a educação é uma ferramenta e uma arma revolucionária na nossa vida e na sociedade. Então, gente, alunos, permaneçam na escola, fiquem na escola, peçam ajuda, sejam apoio para que a gente possa cada vez mais avançar e fazer um país melhor. Aqui a gente tem alguns serviços de saúde em São Gonçalo, que vocês podem pedir ajuda. Tem o CVV, que é um apoio por telefone, que vocês podem falar sobre os afetos de vocês. Aqui são as referências bibliográficas que nós utilizamos. E muito obrigada por nos ouvirem, por estarem aqui com a gente hoje. E acreditem na educação e a gente vai estar junto. Agora aberto aí algumas perguntas, quem quiser falar, obrigada por vir. Só queria acrescentar, Lu, porque nossas postagens no momento, né, nesse momento específico, e a cartilha, elas foram pensadas para esse momento do isolamento social. Mas ali também a gente leva a questão das habilidades sociais, dos conceitos, dos exemplos para a vida toda. Não é apenas para esse momento. Foram pensadas para esse momento, mas que a gente pode levar para a nossa vida em qualquer tipo de situação, em qualquer momento. Bel? Oi, Bel, você está aí? Como é que a gente agora finaliza? Como é que você idealizou? Então, a gente pode ver se alguém quer fazer alguma pergunta, né, sobre tudo que foi falado, né, que a fala é muito importante, é uma fala muito necessária, né, nesse momento. Aí queria colocar um tempinho à disposição dos alunos que queiram fazer pergunta, né, ou podem fazer a pergunta pelo chat, que eu passo a pergunta para as palestrantes, para a Fernanda e para a Luana. Fiquem à vontade, a hora é agora. Bel, Oi. Enquanto os alunos estão pensando aí para registrar no chat e você vai encerrar para a gente um momento, eu quero dizer para a Fernanda e para a Luana o quanto esse momento foi singular para a nossa escola, o quanto vocês vieram para acrescentar a nossa unidade escolar. Eu daqui tenho a visão, né, dos colegas, dos professores, de alguns alunos meus, né, e estou vendo o rostinho deles a cada fala, a cada... bom dia, meu nome é Carlos Alberto. Só vou pedir para vocês desativarem o áudio um instantinho. Tem amigos que estão com o áudio ativado, então... Eu acho que o Carlos queria fazer alguma fala. Uma pergunta. Ah, perfeito, Carlos. Eu vou passar a palavra para você então, tá bom, Carlos?
E é isso, meninas, gratidão, porque vocês Obrigada, eu que chegaram agradeço A gente que agradece. para dar um combustível em nossas vidas. Carlos, pode falar, Carlos. Ele não está ouvindo. Eu peguei esse link com a Kézia. Aí eu queria saber como é que a gente faz para poder preencher o link, para poder pegar a cesta básica lá. Então, essa questão da cesta básica, a Kézia, ela faz uma comunicação via WhatsApp. Aí tem que aguardar, tá? Para ela poder entrar em contato. Então, no caso, é só eu aguardar, então, né? Isso, exatamente. Deixa eu ver aqui. Luana Tá bom, obrigado. Luana, Oi. você falou a frase do Paulo Freire, num país como o Brasil, manter a Sim. esperança viva é em si um ato natural. A de baixo passou tão rápido, eu queria anotar. Um país como o Brasil, manter estudando. Peraí, deixa eu pegar aqui a frase, deixa eu abrir aqui de novo. Passou tão rapidinho. Só Gostei tanto da frase. Eu acredito que é claro. Deixa eu só abrir de novo aqui o PowerPoint. Peço desculpa que eu sou um problema. Eu tenho problema com a tecnologia, né? Calma que eu vou abrir. Essa galera mais nova já estaria com o problema resolvido. Eu nem tanto, né? Como diz a Fernanda, denota um pouco de idade, mas... Eu entendo que eu também sou assim, eu não consegui ficar aqui. Eu sou Silvana, eu faço EJA, sou da 3003, eu faço EJA, estou voltando a estudar, voltei esse ano. Aí aconteceu essa pandemia, mas estou firme e forte. Isso aí, a gente você tem não que deixar. manter. Isso aí. O que a gente disse num país como o Brasil, né, que a gente parafraseou essa frase do Paulo Freire, né? Num país como o Brasil, se manter estudando, ficar na escola e manter a esperança viva na educação é em si um ato revolucionário. É em si um ato revolucionário. Muito obrigada. Eu que agradeço, porque a educação é um ato revolucionário, né? É uma revolução não só de nós como cidadãos, mas na nossa própria vida. A educação, ela tira a gente de lugares, tira a gente da vulnerabilidade. A gente começa a entender quem somos nós, a gente consegue entender e interpretar um documento no banco, um papel que nos entregue. A educação faz com que nós possamos nos defender. Porque na medida que a gente entende as letras, que a gente consegue interpretar um texto, a gente revoluciona a nossa própria vida e a gente revoluciona a vida dos outros. Então, a educação é um ato revolucionário. Parabéns que você voltou a estudar, que ótimo! Continua firme. E que a gente segue. Isso aí, Silvana. Isso mesmo. Parabéns. Fernanda e Luana, o Luiz Felipe também está fazendo uma pergunta aí no chat, né, Isabel? Luiz Felipe, você quer falar aqui com a gente? Pode ficar à vontade, tá, Luiz Felipe? O fone dele está ruim. Ele está perguntando sobre essa falta de interesse que eles têm, né? Se vocês têm alguma dica para dar, porque ele colocou aqui para gente, ó, deixa eu voltar aqui no chat. Mas o chat está bombando, já tem 100 perguntas. Isso é uma maravilha, gente. Não é que maravilha? Vocês estão sendo assim. Deixa eu só. Peraí. Não dá para ler agora, mas ele colocou sobre a falta de interesse. Eu acredito que o que ele deseja saber é como que isso pode ser mudado, né? Como que eles podem buscar novamente, né? Como que eles podem buscar esse interesse pela aprendizagem novamente,
mediante a tudo que eles estão vivenciando. Então, meninas, vocês têm algo para dizer para eles sobre isso? Qual é a dica que vocês podem dar para o Luiz Felipe e para os outros que estão nos ouvindo aqui? Gostei muito. Bom, eu posso começar e depois, Luana, se quiser, ela pode acrescentar. Luiz Felipe, né? Bom, Luiz Felipe, é importante nesse momento você tentar buscar a quem você gosta, né? E tentar expressar o que você está sentindo nesse momento e tentar procurar ajuda de colegas de sala próximo que possam te ajudar em alguma atividade com que você tenha dificuldade, buscar apoio em quem está próximo a você, seja na sua família, para você poder conversar sobre seus sentimentos, ou seja na escola, para você poder tirar dúvida com um colega próximo, ou mesmo com um professor que você tenha um contato particular, ou mesmo, eu não sei como que são feitas as interações no Estado, mas acredito que tenha sido feitas assim, com essas salas de conversa, né, do modo remoto. O importante é você não ter medo, não ter receio de tirar suas dúvidas, de se manter... Tem alguém com o áudio ligado que está atrapalhando um pouquinho. Tentar se manter em contato com os seus colegas próximos, para poder tentar voltar a sua motivação e a sua vontade de aprender. Lu, quer acrescentar alguma coisa? O Luiz Felipe até falou aqui que ele tem feito, né, todos os exercícios, que tem tentado estudar. Eu sei que esse momento é muito difícil a gente falar para a pessoa assim, nossa, vamos lá, vamos conseguir, né? Essas coisas, essas frases motivacionais, que às vezes a gente vê até na internet como se fosse uma coisa muito fácil. Não, não é fácil, mas é possível. E aí cada um vai observar dentro da sua realidade, dentro do seu cotidiano, as melhores estratégias, às vezes também o melhor momento de estudar dentro de casa. Às vezes, por exemplo, algumas pessoas querem estudar, mas está na hora da comida, está na hora da faxina dentro de casa e tudo. Procurar um momento que seja melhor para vocês estudarem, para que vocês consigam se manter concentrados. Anotem as dúvidas. Quando vocês tiverem dúvidas que não estão entendendo a matéria, anota para não esquecer. Não fica pensando, não, quando eu tiver contato com o professor na internet, eu vou lembrar. Mas, às vezes, aquela dúvida se esvai no dia a dia, né? Então, ter essa rotina, tentar manter minimamente uma rotina de estudo para poder não deixar o estudo distante, nem achar que está atrasado, né? Então, essa motivação que a Fernanda está falando, ela é muito interessante, associada a essa organização cotidiana. Como é que está funcionando a minha rotina familiar? Como é que está funcionando a rotina da minha casa? E como eu vou encaixar as minhas atividades acadêmicas nessa organização familiar para eu poder ter as coisas do dia a dia organizadas. Tem até na apostila, na nossa cartilha mesmo, né, Lu? Tem um modelo de quadro de rotina que você pode acessar, Luiz Felipe, e que pode te ajudar a você tentar manter primeiro sua rotina familiar, né, e depois se aprofundando na sua rotina da escola, na sua rotina acadêmica. Tem algumas páginas lá também com dicas interessantes. Eu queria fazer uma pergunta. Oi, Graziele, pode falar. Eu queria saber a opinião de vocês como professores. Se vocês acham que o melhor é realmente passar os alunos aprendendo dessa forma remota. Eu, assim como o Felipe, eu estou fazendo todas as atividades da plataforma, as apostilas também, para saber se, em questão de aprender a matéria, vocês acham que o melhor é a gente dessa forma, com a pontuação das atividades remotas? Graziela, não é uma questão, eu acho que não é a melhor forma. Nós estamos hoje em dia, devido à pandemia, é a forma possível. Nós estamos tentando fazer o que é possível para que todos estejam em segurança. É claro que nada, ainda mais nós como educadores, nada tira o brilhantismo de uma sala de aula. A troca,
o dia a dia, a pergunta de um potencializa o nosso conhecimento, essa troca diária da rotina dentro de sala de aula, realmente ela faz falta para a aprendizagem e também para a motivação. Só que hoje, como nós estamos vivendo um estado de exceção, nós estamos vivendo uma coisa que nós nunca vivemos antes, é a forma possível. Se é a melhor ou não, não sabemos ainda, porque acho que a gente só vai saber isso a longo prazo, mas é a possível, principalmente para se manter em segurança. A Covid-19, ela impõe que nós tenhamos segurança conosco e com quem a gente ama. Então, ir à escola, se aglomerar, é uma forma de contágio. Então, eu sei que está todo mundo sentindo falta da sala de aula, eu também estou sentindo falta de encontrar minha orientadora, de ter aula, de ver as meninas que fazem parte do grupo de pesquisa junto comigo, mas é a forma possível. Nós estamos hoje vivendo o possível. Exatamente, isso mesmo, Lu. E assim como tem essa atividade na questão remota, surgem também outras estratégias que podem ser utilizadas ao longo do tempo. Nós não vamos saber se está sendo efetivo nesse momento. Foi como a Luana mesmo disse, é o possível nesse momento. Nossas vidas são mais importantes nesse momento do que qualquer outra estratégia de educação que a gente possa aplicar aos alunos e que a gente possa também elaborar como professores. Então, o primeiro é pensar na nossa saúde, em nossas vidas, né? Claro que a gente vai pensar também na educação, de preferir na educação com qualidade, mas nesse momento é o momento mais viável de se realizar as atividades através do meio remoto. Como até algumas pessoas estão falando aqui no site, né, que tem parentes internados com corona, né, e tudo. Então, assim, como a gente está vivendo algo que coloca a nossa saúde, a saúde dos outros em risco, essa educação remota é a que é possível para a gente poder se encontrar depois. Estamos isolados agora para que a gente possa ter um depois. Isso é mais importante. Porque hoje a gente se isola para que amanhã a gente possa estar junto. Tem alguém com o microfone ligado e a TV está ligada, né? Tem sim. Eu acho que, tem uma pessoa também que compartilhou uma tela. É tudo novo para todo mundo, né? Então, quem puder desligar o microfone, eu agradeço. Bel? Oi, gente. Então, eu queria agradecer, né, a participação de todos. Podemos encerrar, Adriana, Luana e Fernando? Claro, podemos. Vocês. Eu estou com um problema aqui da motosserra, vou tentar falar um pouco mais alto, assim. Eu queria agradecer, né? Bel, só um instantinho. Bel, você consegue desativar o som de todos? Você consegue? Não sei, deixa eu ver aqui. Tá, só para que você consiga encerrar com mais tranquilidade, né? Sim. Quem eu consigo identificar, né? Já foi, Bel. Já foi. Então, porque eu já estou com um problema da motosserra aqui, enfim. Gente, eu queria agradecer, né, a UERJ, né, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na presença da Luana, né, e da Fernanda, e também da Vanessa Lemos. É muito importante, né, essa fala, é importante tudo que foi falado em relação às habilidades sociais, porque as situações adversas aparecem na nossa vida e a gente não pode controlar. Mas, através das habilidades sociais, a gente pode controlar a forma como a gente vai encarar, como a gente vai lidar com essas situações. Sim. E o Zuzu Ângel além de uma escola que nós morremos assim de orgulho de participar, de trabalhar nessa escola, ela também é uma rede de apoio, né? A gente tenta encarar tudo isso juntos, segurando uns nas mãos dos outros, né? E eu agradeço imensamente a Adriana, porque
através dela, todo esse momento, toda essa riqueza que a gente teve hoje, né, foi através desse elo, né, que é a Adriana na nossa escola. Queria agradecer a equipe diretiva, a Késia, a Valéria e a Débora, que incentivaram esse momento, todos os professores que nos ajudaram na divulgação, os alunos que participaram, né? A gente vai responder algumas perguntas no chat, né? A gente vai falar sobre isso depois, isso vai render muito ainda, né? Eu queria agradecer e aqui deixar, né, uma esperança de um momento desse novamente. A gente já foi privilegiado, né? Já é a terceira vez que a gente tem esse privilégio de falar para os nossos alunos sobre as habilidades sociais. Eu queria que a Adriana encerrasse, né? E agradecer mais uma vez Luana, Fernanda, a Vanessa e todos os que assistiram até aqui. Meu muito obrigada. O prazer é nosso, sabe? Porque às vezes a pesquisa, né, fica distante da população, né? A universidade fica distante da população. E o que a nossa professora Vanessa faz, manejando o núcleo de pesquisa da qual a gente faz parte, é que a gente vá até as pessoas, porque o nosso trabalho é para as pessoas, o nosso trabalho é para os professores, são para os alunos, né? E estar com vocês é muito gratificante para nós. Poder hoje estar aqui falando para os professores, para os pais e para os alunos é me sentir útil como pesquisadora e como ser humano. Então, assim, vocês agradecem, mas o agradecimento é nosso. Ser e estar com esse caminho de comunicação é gratidão. Muito obrigada a vocês. Obrigada, Adriana. Fê, você estava falando. Na verdade, a gente queria mesmo, né, estar aí, poder olhar olho no olho, ver o rostinho de cada um, abraçar, tocar, né? Experiências que a gente, por enquanto, não pode ainda, né? Mas que a gente espera que em breve a gente possa retomar nossas atividades, assim que tudo se acalmar, se Deus quiser. E a gente que agradece, a gente que tem a honra em poder estar aqui participando e compartilhando um pouquinho das experiências que a gente tem lá no grupo, que a gente estuda, e compartilhar isso com vocês é uma grande honra, né? Nós que agradecemos, realmente, Lu, nós que somos privilegiadas em estar com vocês nesse momento. Meninas, mais uma vez, gratidão. Eu estou um pouquinho emocionada porque... Eu estou vendo. Quando eu penso no nosso trabalho enquanto pesquisadoras e tudo que a professora Vanessa vem nos permitindo desde sempre, né? Desde o início da nossa caminhada. Quando eu vejo vocês falando aqui, e quando eu penso enquanto professora também, e ver o quanto os nossos alunos estão aqui ouvindo, sabe? Os nossos amigos professores. E isso me lembra, mais uma vez, Luana, já que você trouxe o Paulo Freire, ele vem falar da educação libertadora, né? E o quanto é importante essa educação libertadora nesse processo, nesse período de pandemia. Tem uma frase dele que diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E o que vocês fizeram aqui hoje foi fomentar em cada um de nós, aumentar essa nossa liberdade na educação. Porque quando a gente escuta, como você mesma falou, Luana, e você, Fernanda, quando a gente escuta e quando a gente aprende mais, a gente se liberta. E eterna gratidão por esse momento, eterna gratidão, grupo, eterna gratidão, Isabel, Késia, Valéria, Débora, Patrícia, professores que aqui estão caminhando juntos de cada um de nós. A palavra de ordem é essa, gratidão. Parabéns. Bel, você pode encerrar a hora que você desejar, tá bom? Queridos, agradeço a presença de todos, agradeço também a presença
da nossa orientadora educacional, que está sempre presente, a Girlane, né, no suporte emocional, que é tão necessário e que a gente veio aprender um pouco mais hoje sobre esse suporte emocional, né, como lidar com o que a gente sente. E nós, né, a equipe da escola, estamos disponíveis para vocês. Quando vocês precisam falar, nós estamos disponíveis e queria reforçar isso. Precisando falar, falem conosco e a gente orienta, né? Conforme as meninas orientaram a gente hoje também. Muito obrigada pela presença de todos e até um próximo momento tão enriquecedor como esse. Um beijo. Nós agradecemos. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, bom dia para vocês. Tchau, bom Tchau, dia. tchau. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Obrigada pela presença de todos. Nossa, quanta gente. Eu vou te mandar mensagem para falar com você. Muito bacana ter esse povo todo, né? Nossa, muito. Maravilhoso, meninas. Legal. Maravilhoso. Ó, não tem nem mais o que dizer. Só agradecer. A gente também que agradece, Dri. Foi Isabel, ótimo. muito obrigada. Obrigada, Isabel. Obrigada a todos. Não tenho palavras assim para. Isabel e Girlane são guerreiras nessa escola, gente. Pedagógico e orientação educacional ali a todo vapor. É bom ter parceiros assim, né? Que só contribuem com a nossa prática, né? Verdade. Bel, é só sair aqui, fechar, né, Bel? Vou fechar, pode ser. Ok, então tá Na ótimo. realidade, então. não tem Tchau, como gente. pra sair. Tchau, tchau. Obrigada mais uma vez. A gente vai se falando aí, tá? Para fomentar Tchau. uma oportunidade. Isso. Tá bom. Beijão. Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Vai Todas chorar, as tia? perguntas, tô emocionada, Lívia. Não vou chorar, não, mas eu tô emocionada porque a motosserra. Parabéns, professoras! Tchau. Gente, tudo isso foi Parabéns! feito para vocês. Obrigada. Vai cair a língua, atenção.